tudo bem? Estamos continuando a nossa série de vídeos contando um pouco da história do nosso município. Nesses 33 anos de emancipação, nós temos muitas histórias de antes de virarmos o município que hoje somos. Hoje estamos aqui no distrito da Bela Vista para contar um pouco da história deste lugar. Estamos aqui com 3 pessoas muito queridas por todos nós, o seu Nilo, o seu Mário, a dona Tereza, e eles vão contar um pouquinho da história para nós de como a Bela Vista é hoje a Bela Vista. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Há quantos anos vocês residem neste lugar? 48 anos. 50 anos. 55 anos. 55 anos. Muito bem. Seu Nilo é um dos mais veteranos aqui da Bela Vista, talvez o mais veterano de todos, né, seu Nilo? Eu acho, né? Não, primeiramente chegou aqui o meu sogro, né? Trouxe eu pra cá. Meu sogro tinha uma ferraria ali, o Milton, né? Sim. E daí ele precisava de uma ajuda. Aí ele foi lá me buscar, e eu vim de muda pra cá, lá da Vila União Candelária. Vim de muda pra cá, e daí estou aí 55 anos incomodando o Rogério aí. Muito bem. Senhor Gilmar, como é que foi parar na Bela Vista? Eu vim parar na Bela Vista para comprar uma terrinha ali, plantar meus fuminhos. E daí, naquela época ali, faz 50 anos já, e como está naquele tempo e hoje, não dá nem como parar. Sim. Dona Tereza, como é que a senhora foi parar no nosso rincão? E eu vim de Soledade para dar aula. Eu era Tereza Dias, fiquei papa aqui. Virou minha parente aqui? Virei parente aqui, casando aqui. 48 anos que eu estou aqui já. Muito pra bem. Dar aula, eu vim e estou aqui. Me diga uma coisa. Seu Nilo foi o primeiro dos 3 que chegou na Bela Vista, né, seu Nilo? Eu acho. Como é que era aqui? Qual é a primeira lembrança do senhor da Bela Vista? Como é que era a Bela Vista quando o senhor chegou aqui? A Bela Vista naquele tempo tinha só uns poucos moradores morando por aqui ainda, não. Tinha só o Edmundo Reis aqui, e lá em cima o sogro, Sim. e uma casinha Albertinha lá em cima, e aqui era só uma rua de estrada de chão, né? Sim. Tinha escola já aqui? Tinha uma brisoleta ali de frente do Trevisan, onde tem um supermercado João Pedro Trevisan ali agora. Que beleza. E dali veio o pessoal de Passo Fundo fazer esse colégio que tem aí, onde eu ajudei a trabalhar. Fui desde o começo até o fim, eu fui ajudando a trabalhar ali para fazer o colégio. Né? Sim. Seu Mário, me diz uma coisa. Qual é a lembrança mais antiga do senhor aqui da Bela Vista? Como é que era o comércio aqui? Então, o comércio era fraco. Tinha o Albertinho, me dava as coisinhas, me vendia as coisinhas lá, o Joaninho Trevisan. Assim, como é que era para escoar os produtos que vocês plantavam? Quem levava isso? Como é que levavam isso, seu Mário? Naquele tempo tinha muito ainda no tempo da carroça. Mas lá umas horas, depois já, uns anos mais, começou os caminhões buscar em casa. No começo eram uns quantos cavalos ou boi que puxavam o produto para vender, né? Tinha muitos carroças de cavalo, outros de boi. Assim era aquele tempo. Dona Tereza, e no campo da educação da senhora, como é que funcionava na escola? Nós tínhamos a escola, as suas escolas municipais, que era um professor só. Às vezes atendia 40, 50 alunos, 4 séries, e era um professor só. Então a gente fazia de tudo, a gente fazia faxina, a gente fazia... Tudo que precisava ser feito na escola a gente fazia. O professor era para tudo. Sim. E E garanto que os alunos ajudavam. ajudavam, eram sempre ajudados. E tinha outra questão importante, eles ajudavam, não se queixavam, gostavam do que faziam, garanto. Gostavam do que faziam, e a professora, na verdade, era muito respeitada. Muito respeitada, tanto pelos pais como pelos alunos. Tanto é que naquela época era muito comum os professores virem para esses lugares distantes, como era a Bela Vista, né? Porque
E a Bela Vista pertencia para a Soledade, né? Soledade. Então sim. as pessoas tinham que sair para longe para dar aula e moravam na casa das pessoas, né? Morava nas casas das pessoas. Eu morei 4 anos em casa de pessoas, depois eu casei, daí fui morar para cá. Muito bem. Seu Mário, me diz uma coisa. Quando isso aqui pertencia para a Soledade ainda, né? Como é que era o nome daqui? Como é que eles chamavam aqui? Isso eu não me lembro. Posso falar? Pode falar. Era Bela Vista do Lagoão. Distrito da Bela Vista, né? Bela Vista do Lagoão, eles falavam assim, era o que a gente escrevia, né? Tanto é que aqui, bem pertinho, era a divisa, né? Bem Entre pertinho. Soledade e Sobradinho. Sobradinho e logo mais ali o Arroio do Tigre. Aqui era o fim do Era fim 500... do município de Soledade era mesmo, um né? calcanhar mesmo, né? Então até Pô, bem o final de Soledade aqui, então a divisa era pertinho aqui, não dava 500 metros da vila para lá, né, seu Vítor? Ali na Baixada ali. Já era a divisa. Passava a divisa. Seu Nil, me diz uma coisa, igreja aqui, tinha? Como é que funcionava? Onde Sim. era? Quando eu vim de Muda para cá, tinha a igreja católica e aquela outra igreja aqui em cima. Evangélico. Evangélico, né? Eram só 2 igrejas, mas tudo de tábua naquela época, né? E ficavam no mesmo lugar que ficam hoje? Não, a igreja evangélica também subiu um pouco para cima, e a outra aqui era mais em cima, desceu mais para baixo. Era também de tábua, o sino era a gente diz, numa armação de madeira, né? Sim. Tudo mais simples, né? Tudo mais simples, tudo de madeira naquela época. Muito bem. Me diz uma coisa, o que tinha aqui de comunidades? Tinha comunidade de dama aqui? Tinha. A Sociedade de Dama, que era bem grande naquele tempo, né? Sim. Que a nossa sociedade já está... É de 1957, né, o início da sociedade, então já está bem consolidado. Bem consolidado. Já está mais de 50 e poucos anos, né? Tá. Me diz uma coisa, futebol tinha aqui, seu Mário? futebol já faz, sim, naquele tempo já tinha. O campo era O onde? campo era ali na esquina, ali em cima, Não mesmo. certo cemitério, né, que eu vou dizer ali. Ali onde era a terra do seu Mindão, ali, Mas né? chamava aquele tempo, não. As localidades precisava até pra gente saber onde que era o nome, né? Sim. Não tinha, né? Sim. Muito bem. Aí, aqui a gente tem uma história bem marcante aqui na vila, que é a questão da luz aqui, né? Porque aqui não tinha. Então, o seu Nilo, que foi o responsável por trazer a luz aqui para Bela Vista, né, seu Nilo? Foi. Então, conta um pouquinho do caos de como é que a energia veio aqui para a vila. Esse negócio aqui da eletrificação rural aqui, foi eletrificação rural no começo, né? Sim. Aí todo mundo falava, veio o doutor Homero lá de Sobradinho, queria implantar aqui um motor para dar luz para Bela Vista, né? E eu fui contra, não quis. Aí eu fui, meu filho trabalhava na CE, no Salto. Aí o compadre Jorninho me convidou para ter uma família em cima e fomos lá. Aí perguntemos para o guri como é que a gente fazia para botar luz na Bela Vista, tá? Nós queríamos botar. Aí ele explicou que tem que ir lá em Cachoeira, no Arminho do Chaip, que era o gerente regional da CE, falar com ele. E aqui em Sobradinho era o Nereu Hoffman, era o gerente. Aí ele mandou eu falar com o René e dali nós iniciamos o trabalho, né, pedido. Sim. Aí depois eles vieram, mediram, fizeram a medição, saiu 21 milhos quebrados. E daí as pessoas tinham que pagar? pagar 1 milhão naquele tempo, era 1 milhão. Sim, era outro dinheiro, né? Era outro dinheiro, estava 3 juntas de boi, sempre falavam, né? Sim. 3 juntas de boi manso, que custava a rede para cada um. Mas imagino que foi um avanço gigante, né? Porque tu viver na escuridão e tu ter
energia elétrica depois, isso faz uma diferença que tá louco. Pois é, isso naquele tempo eu trabalhei muito, caminhando a pé, não tinha cavalo, não tinha bicicleta, não tinha auto, nada. Eu ia a pé, caminhando por aí com um cadernete embaixo do braço. Outra coisa muito marcante aqui na Bela Vista isso é histórico, talvez muita gente no município não saiba, mas é um fato histórico daqui que o Estado comenta, sabe? É uma história famosa no Estado e que muitas pessoas do município talvez não tenham um conhecimento grande, que é a história dos barbudos aqui, né? Dona Tereza quer contar um pouquinho como é que foi pra gente? É o que eu sei, né? Sim. Então foi em 1938 que se deu o massacre aqui, né? Que essas pessoas vinham de muito longe, já tinha um movimento, né? Mais tempo, que seria ali Pratunas, Lagoão, esses lados, eles se reuniam ali. Aí no dia, agora não lembro direito o dia, eu sei que era abril de 38, eles iam se reunir numa sexta-feira santa, aqui na comunidade da Bela Vista. Eles falavam que nesse dia ia terminar o mundo. E eles queriam ficar na comunidade Santa Catarina, que era a santa que eles veneravam, a Santa Catarina e a Santa Terezinha. Sim. Eles tinham uma pessoa viva, mulheres vivas, que eles acreditavam que era santa. A invocação da santa. Exatamente. Então eles começaram a vir de todo lado, quem acreditava. Nesse dia, se juntaram tudo aqui porque ia terminar o mundo, quem estivesse aqui não ia morrer. E era muita gente, né, Dona Tereza? Era coisa de 200 e poucas pessoas. Sim, se reuniram todos na comunidade. Então tinha a primeira igrejinha, que era uma igreja bem pequena, né? Era uma igrejinha, assim, então só tinha Santa Catarina e algumas santos ali, mas bem, o Divino Espírito Santo já estava ali desde o tempo dos barbudos, que é o nosso antigo. Sim, tá ali. Então já está ali até hoje, né? Sim. Então eles achavam que quem estivesse ali ia se salvar nesse dia. Então vieram, todo mundo se reuniu ali na Sexta-feira Santa. Aí o que aconteceu? Daí o pessoal começaram a ficar com medo. E, meu Deus, aí foi, né, São Nilo me ajuda aí, foi chamado, polícia. Polícia de Santa Maria. Até de Santa Maria, se tinha 8 soldados armados, fizeram tiroteio aí, mataram. Diz que mataram, muita gente, eu não sei. Daí eles foram chamando forças, do que lado veio de Soledade também, né, que daí a Soledade se antenou, que era aqui no município também. Aí o que aconteceu? Daí teve aquele massacre, que foi matado muitas pessoas, né, e crianças até na nossa igreja ali. Assim, fazendo um relato de novo, seguindo o que a senhora falou, de um jeito bem breve, as pessoas aqui da localidade ficaram com muito medo, porque imaginam, eram 200 pessoas barbudas. Porque eles eram barbudos? Naquela época a barba era uma questão de respeito para eles. Quanto mais barbudo tu era, tu impunha respeito sobre o teu filho, sobre o teu neto, tu era alguém a ser respeitado. Então as pessoas não rapavam a barba, então tinha um aspecto barbudo. As pessoas aqui começaram a ficar com medo, por quê? Porque eram 200 pessoas vindo para cá que não traziam pão, não traziam nada. Então as pessoas ficaram com medo que iam começar a entrar nas casas, iam roubar, iam fazer isso, aquilo e aquele outro, né? Aí o que aconteceu? Chamaram a polícia, veio a guarnição de Sobradinho na época, com reforços, e pelo que se conta, né, já chegaram abrindo fogo. Então mataram uma quantidade grande de pessoas na igreja e os outros fugiram. E no velório de um dos líderes que eles mataram ali na igreja, a guarnição atacou de novo no velório e matou mais uma quantia significante de pessoas, né? Que era uma forma de conter o movimento, porque na época se tinha muito medo de um movimento comunista tomando conta do país, né? Mas foi uma história muito longa, na verdade. A gente podia ficar aqui 3 horas contando a história, que a gente ia ter conteúdo ainda para contar, porque até para quem mora aqui se conta em versões diferentes a mesma história, né? Mas é muito legal e muito interessante isso. Bom, pessoal, o que vocês acham que era
melhor antigamente, que vocês têm saudade desse lugar aqui de antigamente? Eu tenho saudades da convivência com os vizinhos, até na nossa rua, vamos dizer, depois aqui, né? Sim. Porque naquele tempo não tinha celular, não tinha as coisas, as pessoas se visitavam, as pessoas eram mais próximas das outras, assim, então conversavam mais, davam mais atenção, se reuniam mais na igreja e nas entidades, porque daí tinha, aonde eles iam era nas entidades, né? Não tinha outra coisa para fazer. Então eu acho que a amizade era melhor naquele tempo, né? Isso. Era uma questão também de que tinha mais respeito, né? Era negócio De baderna, coisa não era assim, né? Tu ia passear na casa dos vizinhos. Hoje não se passeia mais, só no celular e... Às vezes dentro da própria casa, tem duas pessoas conversando pelo celular dentro da própria casa. Verdade. E pessoal, e o que vocês acham que hoje é melhor do que era antigamente? O que é melhor hoje? Bom, o que é melhor hoje é a luz, a comunicação também é melhor, e tudo por causa para ir para a cidade grande, para qualquer fácil. Os transportes, né? Hoje tem transporte, tem a tecnologia, Tudo em casa, não tem que estar puxando. Resumindo, é mais fácil as coisas hoje, né? Hoje, Bom, pessoal, então esse foi um pouquinho dos causos de antigamente aqui da Bela Vista, tá? Agradecemos a essas 3 pessoas fantásticas aqui que deram esse depoimento pra gente. A gente espera que eles vivam por muitos e muitos anos e ainda estejam aqui para contar esses causos para as próximas gerações que ainda vêm, né? E fica aqui o nosso muito obrigado por eles nos receber, por contar essas histórias para nós, né? E saibam que são muito queridos por todos nós, tá bom? para nós, muito obrigado de vir atender nós aqui. Isso é uma satisfação. Então tá, pessoal. Então esse foi o vídeo da Bela Vista, né? Até o próximo vídeo então.